Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel, capítulo 31, a derrota de Israel e a morte de Saul. Interessante que nós vamos encerrar hoje o livro de Samuel e ontem nós vimos a vitória de Davi. Hoje nós vamos ver a derrota de Saul. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Giboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel, que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus, ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Giboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram de suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos. E entre o povo puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-seã. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-seã. E vindo a Jabes, os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Eita, que história, né, irmãos? Assim é a vida. A vida, ela é feita de escolhas e a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, infelizmente, nem todos os homens que são salvos, eles vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso porque eles não buscam, isso porque eles não perseveram, isso porque eles quebram a aliança de fidelidade com Deus. Isso é algo que nós vemos aqui com Saul. Deus tinha planos para Saul, mas Saul, infelizmente, colocou os pés pelas mãos, se deixou levar pelo orgulho, né? Fez coisas que não era para fazer, desobedeceu a Samuel, o profeta de transição, o juiz de transição, né? Profeta, sacerdote e juiz, o juiz de transição. E nós vemos aqui o seu fim. É interessante que o que ele temia aconteceu, né? Então, nós vemos aqui que o capítulo 30, ele encerra com a vitória de Davi e o capítulo 31 vai começar com essa palavra entretanto. A vitória de Davi é contrastada com a derrota de Saul, né? Então, nós vemos aqui os filisteus indo e conseguindo projeção na batalha, apertam Saul, seus filhos, matam Jonatas, Abinadab e Malquissua, ou seja, encerra ali, vamos dizer assim, a dinastia de Saul, né, que se ele pudesse ter os filhos governando e lhe sucedendo, isso não foi possível, porque aqui os seus 3 filhos são mortos, amém? Então, quando ele vê que os flecheiros estão o avistando e ele teme, ele vai dizer no verso 4 ao seu escudeiro, né? O escudeiro,
ele tinha o dever de manter a vida do rei. Todo bom escudeiro, quando o seu rei morria, ele morria junto. Então nós vemos aqui que o escudeiro era fiel, mas Saul não. Olha o que é que Saul vai dizer ainda no fim da sua vida. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes circuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Ele estava preocupado ainda com ele. Tem gente que é assim, só se preocupa com ele. Não tem um olhar para o outro, não tem um olhar e a busca pela sua vocação para cumprir o seu ministério de forma integral e plena. Ele está apenas preocupado com ele e assim Saul faz. Aí a continuidade do texto vai dizer assim: porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Pois é, irmãos, Saul se suicidou. Nesse setembro amarelo, que é um tempo do suicídio, nós estamos vendo que isso não é coisa nova, né? Já aconteceu entre personagens importantes, tanto na política, como nas Forças Armadas, como também nos homens da Bíblia. Saul vai se lançar sobre a sua espada e o seu escudeiro, vendo que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então aqui o verso 6 vai dizer: morreu, pois, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e também todos os homens foram mortos naquele dia. E quando os outros homens de Israel viram, né, porque eles estavam no monte, a batalha pôde ser vista pelos que estavam do outro lado do vale, quando os habitantes das cidades circunvizinhas viram que Israel estava derrotado, abandonaram as cidades, deixando para os filisteus, porque eles não queriam morrer, né? Então eles sabiam que quando os filisteus chegassem, era um povo, né, que realmente era obstinado. Foi os inimigos de Israel mais difíceis de serem exterminados, né? Eram os filisteus. Então, diz que eles fugiram das suas cidades. Então, os filisteus, depois, no outro dia, que foram ver ali o espólio, né, da batalha, e encontraram Saul e os seus 3 filhos, diz o verso 9, cortaram a cabeça de Saul, despojaram de suas armas, enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas à casa de seus ídolos e entre o povo, à casa dos seus ídolos. Os filisteus veem esta vitória como uma vitória dos seus deuses. Penduraram a armadura de Saul no templo de forma semelhante a quando Davi dedicou a espada de Golias no tabernáculo de Nob. Saul tinha salvado o povo de Labes, Gileade. Nós vamos ver que vai surgir aqui um povo, porque os filisteus vão colocar Saul no muro de uma cidade, né? E esse povo de Jabes, Gileade, foi um povo que Saul tinha salvado das mãos de Naás, o amonita, em sua primeira ação militar como rei. Então nem tudo que Saul fez foi esquecido. Ele tinha na primeira ação militar salvado um povo, amém? E esse povo agora na sua morte vai retribuir, vão arriscar a sua vida para expressar gratidão e lealdade a Saul. Então diz aqui que esses homens de Jabes, Gileade, né? Eles, no versículo 12, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos do muro de Bet-Seã e vindo a Jabes os queimaram, ou seja, trataram eles com honra. Enquanto os filisteus os trataram com desonra, esse povo os trataram com honra. Diz que eles pegaram os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo. Amém? Mais tarde, Davi exumou os ossos de Saul e de Jonatas e os trouxe para a sepultura da família em Zela, que fica em Benjamim, em terra natal de Saul. Isso nós vamos ver quando nós formos comentar 2 Samuel, capítulo 21. Saul foi coroado aos 20 anos de idade aproximadamente. Reinou durante 40 anos. Tinha, portanto, uns 60 anos na época da sua morte. E aqui se infinda, né, a história do primeiro rei de Israel, que reinou
40 anos. Amém? Assim como o segundo e o terceiro rei de Israel, na monarquia unida dos israelitas, vão ter a oportunidade também de reinar 40 anos. Davi e o seu filho Salomão. O exercício da liderança espiritual é muito diferente das ideias que o mundo tem sobre o exercício da liderança. Os líderes cristãos precisam entender que eles representam a Deus quando exercem a liderança, pois Deus lhe deu esta autoridade. Para honrar a Deus, os seus servos precisam ser fiéis tanto a Ele como ao seu povo. E isso foi o que faltou em Saul. E nós vamos ver que isso é o que vai fazer de Davi o homem segundo o coração de Deus. Fidelidade a Deus, fidelidade ao seu povo. E eu e você precisamos aprender com a história desses homens, para que não venhamos a cair nos mesmos erros que eles caíram. Amém? Quero convidar você a se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, acionar o sininho de notificações, para quando nós subirmos outro vídeo semelhante a esse, você poder ser avisado. Se você gostou, curta. Se não gostou, descurta. Amém? Mas o interesse é que nós possamos ler a Bíblia juntos. Amanhã nós vamos começar a segunda carta de Samuel e nós vamos ver como é que Davi recebe essa notícia da morte de Saul. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia pleno na presença do Senhor e até amanhã.